Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da retomada da tensão em torno de armas nucleares no mundo. Estados Unidos e Rússia voltaram a conversar sobre o tema neste ano, mas estas reuniões recentes são apenas o início de negociações sem acordos à vista. E outros atores importantes neste caso, China, Reino Unido e França, ainda estão fora dessas conversas. A primeira bomba o mundo não esquece, ou não pode esquecer. Foi sobre Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Mais de 100 mil pessoas foram mortas. Três dias depois, em Nagasaki, outra bomba aniquilou mais 80 mil vidas. Os Estados Unidos, responsáveis pela morte em massa, se tornaram o primeiro e único país a usar essa arma terrível, mas não os únicos a tê-las ou a querê-las. 4 anos depois da tragédia japonesa, a então União Soviética testava sua primeira bomba em um local isolado do Ártico. Ao longo do tempo, além das duas maiores potências nucleares, outros 7 países, Reino Unido, França, China, Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, completaram o temível clube atômico. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, em vigor desde 1970, tem a adesão atualmente de 189 países, entre eles o Brasil. Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não fazem parte. E em janeiro deste ano entrou em vigor um novo pacto, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, assinado por 51 países. Nenhum deles tem a bomba. Durante décadas, foi o medo do arsenal inimigo que manteve a paz armada, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, depois Rússia. Os dois lados assinaram acordos que reduziram em parte os estoques de bombas e mísseis. Mas nos últimos anos, a tensão no mundo voltou a crescer com a modernização dessas armas e com o crescimento da China rumo à condição de superpotência. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Ângelo Faccioli, professor de Direito Penal, Legislação Especial e Processo Penal, e com Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Felipe. Pediria a ele que nos fizesse um breve histórico dos acordos assinados entre as duas maiores potências nucleares, no caso Estados Unidos e Rússia, e também a antiga União Soviética. Por favor, professor. Muito obrigado. Na realidade, a gente pode dividir os acordos nucleares em acordos bilaterais entre Estados Unidos, União Soviética e Rússia e acordos multilaterais, né? Acho que o mais importante acordo multilateral, ou seja, envolvendo vários países, que nós tivemos foi o acordo, né, de não proliferação de armas nucleares, que foi negociado no final dos anos 60, em 1968 especificamente, e entrou em vigor a partir de 1970. Esse é um acordo que ele foi ratificado, né, por mais de 190 países do sistema internacional, inclusive Estados Unidos e Rússia, evidentemente, mas também China, Reino Unido, França, entre outros, né? E ele estabelece uma divisão entre países que possuem armas nucleares e países que prometem que não vão desenvolver armas nucleares, tá? Esse tratado ele acabou sofrendo muitas críticas, principalmente pelo fato de que os países que têm armas nucleares e que prometem nesse tratado passar por um processo de desarmamento acabaram, no limite, não cumprindo isso, ou diminuindo as suas armas nucleares num ritmo que os países que não têm armas nucleares consideram insuficiente. Além do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, esse de 1968, Estados Unidos e Rússia fizeram vários acordos bilaterais ao longo dos anos 70 e 80, né, envolvendo limitação de armas nucleares. Então, por exemplo, a gente tem o caso do acordo de mísseis, né, de
médio alcance, que foi assinado nos anos 80 entre Estados Unidos e Rússia, e que o governo Trump acabou saindo, né, em 2020. A gente também tem o acordo de armas estratégicas, que são armas nucleares de longo alcance, e que ainda está em vigor, é chamado como START, né, e que foi negociado a sua extensão recentemente entre os presidentes Biden e Putin em 2021 e que vale até 2026. Há também, professor Ângelo, um tratado assinado, se não me engano, em janeiro deste ano, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. O senhor pode nos falar sobre ele, por favor? É um tratado bastante corajoso, ele tem objetivos estratégicos muito importantes, porque ele proíbe o uso, ele proíbe a ameaça do uso, também o desenvolvimento, teste, produção, fabricação, aquisição, todo e qualquer tipo de posse ou armazenamento de armas nucleares. E ele torna também ilegal o fato de você assistir, induzir ou encorajar um outro país a realizar atividade nuclear com fins bélicos. Então, a gente pode observar que é um tratado que tem objetivos bastante importantes, mas difíceis de serem atingidos. Por quê? Porque dificilmente os grandes detentores de armas nucleares hoje no mundo, né, os países detentores de armas nucleares, eles irão assinar esse tratado. Porque o que acontece? É um jogo muito simples. Quem tem, tem, e quem tem não quer que outras pessoas tenham. É o jogo pelo poder. Isso, a história da humanidade nos ensina isso, né? Todos os países que detêm armas nucleares hoje, né, ou seja, praticamente os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França, para além de outros países nucleares, né, o caso do Paquistão, o caso da Índia, o caso de Israel, que não se reconhece, né, mas que há evidências de que possui armamento nuclear, e o caso da própria Coreia do Norte, todos não assinaram o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, né, que entra exatamente nesse dilema que o professor Ângelo colocou anteriormente, né? Os países que detêm armas nucleares consideram que esse tratado, como estabelece a proibição plena, né, de todos os signatários, eles próprios não se consideram aptos, né, a assinar. No caso Brasil, o Brasil assinou o tratado, ainda não ratificou, e eu diria até que a América Latina, entre os continentes do mundo, né, é um dos continentes que mais tem signatários, né? Praticamente todos os principais países, maiores, né, e médios mesmo, países latino-americanos assinaram esse tratado, inclusive Venezuela e Cuba, ambos também já ratificaram. O Brasil assinou, como eu disse, mas ainda não ratificou. Professor Ângelo, o senhor disse que quem tem não quer que os outros tenham, mas mesmo quem tem parece às vezes querer ter mais. É o caso da China. Os Estados Unidos recentemente acusaram a China de estar construindo silos para abrigar mísseis que poderiam carregar ogivas nucleares. A própria Rússia parece ter desenvolvido muito recentemente armas de maior poder do que ela já tinha. Os Estados Unidos, com todo o aparato tecnológico que tem, certamente não dormiram no ponto nesse período. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? A China hoje já é uma potência econômica, uma potência política. A China hoje, ela domina diversos mercados mundiais, ela tem uma influência muito forte. Em termos bélicos, né, em termos de armas nucleares, vamos dizer assim, hoje ela é a 4ª potência. Ela está atrás dos Estados Unidos, da Rússia e da França. A China hoje, ela quer galgar uma posição de destaque também em relação ao seu poderio militar, ao seu poderio nuclear. Então, esses silos, né, que você chamou de silos, mas silos é uma terminologia própria militar para identificar esses armazéns, esses depósitos de armas nucleares, né? É um termo militar já convencionado para identificar esse tipo de instalação. Foi identificado lá, né, por observadores, por cientistas lá da Califórnia, nos Estados Unidos, na região, na província de Xinjiang, mais ou menos a 2.000 quilômetros de Pequim. É uma região bem afastada, é bem ao noroeste lá da China, quase na divisa lá com a Rússia e os outros países lá.
foi identificado uma possível construção de instalações que abrigariam entre 100 e 120 mísseis balísticos, né? Mísseis nucleares balísticos. A China ela realizou o primeiro teste dela nuclear em 1964. A partir daí, ela se estabilizou em termos de poderio atômico de armas nucleares, ficando ali com 280, 300 ogivas nucleares. E com essa nova instalação, né, que poderá entrar em funcionamento, não sei daqui a quanto tempo, ela vai passar a ter aí 400 armas, ou 400 ogivas nucleares, passando à frente da França. É isso que ela quer. Ela quer se firmar no mundo, ela quer estabelecer uma nova forma de dissuasão, de estar presente, até mesmo para se precaver um possível ataque de retaliação. A propósito da China, professor Felipe, a questão central me parece, até onde eu consigo ver, Taiwan. É isso mesmo? Olha, na verdade é uma questão muito complexa, né? Ou seja, a China está agora ampliando, né, o número de silos. Eu acho que tem muitas questões técnicas que são importantes a gente esclarecer, né? Ou seja, os silos eles são os locais onde os mísseis, né, balísticos intercontinentais, ou seja, mísseis que carregam ogivas nucleares e conseguem fazer ataques de longa distância, por isso que eles são chamados intercontinentais. Os silos são os armazéns onde esses mísseis são localizados, né? Não adianta você ter bomba atômica, de você ter ogiva nuclear, se você não consegue ter o local onde leva essa ogiva, né, que é exatamente o míssil, e se você não tem o lançador. Então, essa descoberta, né, desses, né, centenas de silos que estão sendo construídos em Xinjiang, como bem colocou o professor Ângelo, uma região bastante afastada da costa, né, está relacionado, sim, sem sombra de dúvida, aos Estados Unidos, né? Porque hoje os silos chineses, que são em número de 20 aproximadamente, que já estão prontos, que podem, portanto, carregar esses mísseis de longa distância, eles estão muito próximos à costa e, portanto, estão suscetíveis a cruzadores norte-americanos que poderiam atacá-los. Colocando esses silos no interior e aumentando de maneira muito significativa o número deles, permite, portanto, que a China fique distante da capacidade de os Estados Unidos atacarem os chineses. E sim, você tem razão quando você fala, Guilherme, na tensão entre China e Estados Unidos no que se refere a Taiwan, né? Mas eu diria que hoje a tensão geopolítica China e Estados Unidos ela é muito mais ampla, né? Ela envolve várias questões que a gente pode falar de segurança cibernética, né, uma disputa econômica estratégica em vários segmentos, né, de inteligência artificial, biocomputação, né, disputas territoriais em várias áreas do globo, não única e exclusivamente em Taiwan, eu diria, né? Mas não há dúvida que esse é um fator central. E também China tem preocupações envolvendo disputa com a Índia, mesmo com a própria Rússia, apesar de hoje a relação entre China e Rússia ser uma relação muito mais próxima, né? Não há dúvida que esse aumento do poderio nuclear chinês está relacionado a uma ambição chinesa de se transformar numa superpotência, para além de disputas específicas que são muito importantes com os Estados Unidos. Professor Ângelo, nós falamos da Rússia há pouco, acho que está na hora da gente falar um pouco da estratégia russa, do poderio russo nesse campo. Mas eu vou pedir que o senhor comente o assunto logo depois do intervalo. A gente, portanto, faz uma breve pausa aqui no Direitos Sem Fronteiras e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da retomada da tensão em torno de armas nucleares no mundo. Os nossos convidados são Ângelo Faccioli, professor de Direito Penal, Legislação Especial e Processo Penal, e também Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Professor Ângelo, no bloco anterior eu lhe perguntei sobre o poderio russo e sobre a estratégia russa na questão das armas nucleares. Qual é o real poder da Rússia? É maior do que era na União Soviética? Veja bem, Guilherme, a Rússia, ela, por vários anos, ela detém a hegemonia mundial em termos de arsenal de armas nucleares, né? A Rússia, hoje, ela tem
um número bem próximo aí a 7 mil ogivas ou 7 mil artefatos nucleares, dos quais nem todos estão ativados. Mas isso é uma questão burocrática, vamos dizer assim. Hoje, o arsenal, o maior arsenal de armas nucleares é russo, né? E os Estados Unidos vem logo a seguir. O que acontece com esse novo armamento que você muito bem colocou? Os mísseis, né? O míssil Satan, né? Chamado Satan. Esse programa, os mísseis Satan, na verdade, ele começou no final da década de 60, já estava no cronograma lá da Rússia, de trocar esse armamento, porque, em termos práticos, ele passou a ser obsoleto perto das tecnologias que nós temos hoje, né? De inteligência, de contra-inteligência, de rastreamento, etc. Então, a Rússia, ao colocar hoje, ao estar aí já finalizando os testes do Satan 2, né, que seria a segunda geração dos mísseis Satan, ela nada mais, nada menos está fazendo do que substituir um armamento que já estava, por assim dizer, obsoleto, né? Para eles obsoleto, mas para o resto do mundo jamais. Os mísseis Satan 2, né, que tem o nome, que tem a designação RS-29 Sarmat, RS-29 Sarmat, eles possuem capacidades de percorrer distâncias que podem chegar a 17, 18 mil quilômetros. Ou seja, eles conseguem voar por áreas do globo onde não existe vigilância, onde não existe radares. Por exemplo, eu posso direcionar um míssil desse para atingir um alvo lá na América do Norte, por exemplo, passando pelo Polo Norte, pelo Polo Sul. Eu não vou ter problema nenhum, ele vai chegar da mesma maneira que eu quiser, andando por uma área desprotegida, né, por assim dizer. Ele utiliza combustível líquido, ele suporta uma carga de até 10 toneladas de ogivas, e detalhe, essas ogivas elas podem ser lançadas no míssil e podem atingir alvos diferentes. Além do mais, ele possui uma característica muito singular. Ele pode chegar a voar a 6.000 km por hora, 6.100 km por hora. Com isso, qualquer sistema hoje, antimíssil, hoje não consegue detectar essa arma, porque ele é muito veloz, a aceleração dela é muito rápida. E, além de tudo isso, né, vamos dizer assim, para concluir, a gente pode dizer que esse míssil ele pode realizar ataques indiretos. Eu posso, por exemplo, disparar o míssil para atingir uma determinada área do mar. Essa área vai ser atingida, ela vai gerar ondas gigantes de água e vai destruir um litoral todo, por exemplo, uma determinada parte do país, né? Chamado de tsunami marítimo. Então, a Rússia ela não fica atrás, ela não fica esperando, ela não espera a China, ela não espera os Estados Unidos se reamarem para poder se amar. O professor Ângelo disse que a Rússia não espera os Estados Unidos, não espera ninguém, mas com certeza ninguém espera ninguém nesse campo, porque é um assunto vital. Os Estados Unidos não esperam a Rússia. Qual é a estratégia norte-americana? Isso é uma pergunta muito importante, Guilherme, porque, na verdade, né, o que a Rússia alega sobre a necessidade de modernização, né, do seu aparato militar nuclear é exatamente o fato de os Estados Unidos, né, terem saído de acordos fundamentais de limitação de armas nucleares. Por exemplo, um dos mais importantes acordos é o Tratado Antimíssil Balístico, né, ou seja, tratado que foi assinado lá durante a Guerra Fria, em 1972, entre Estados Unidos e União Soviética, e que dava para os dois países uma limitação do número de sistemas antimísseis que eles poderiam criar. Porque a grande questão, quando você trata de países nucleares, é a capacidade que você tem de dissuadir o outro país de que, se ele te atacar, você vai atacá-lo de volta, né? E, portanto, o outro país acaba não atacando inicialmente, né? Se você consegue, com um sistema de antimíssil, né, garantir que o país não consiga fazer um segundo ataque, gera-se uma situação de desequilíbrio nuclear, né? E o que acontece? Os Estados Unidos, em 2002, logo depois do contexto pós-11 de setembro, o governo Bush
decidiu unilateralmente sair desse tratado de antimíssil, né, de sistema antimíssil. E a Rússia, portanto, alega, a Rússia e inclusive a própria China, no período mesmo, no início do século XXI, já alegavam, né, que essa decisão norte-americana poderia iniciar um processo de uma corrida nuclear, que é, de fato, o que a gente está assistindo, né? Então, o desenvolvimento nuclear russo, que o professor Ângelo muito bem comentou, está relacionado, entre outros aspectos, ao fato de que o sistema antimíssil norte-americano, que é muito bem desenvolvido, né, agora com esses novos mísseis que a Rússia vem desenvolvendo, que são mísseis hipersônicos, que são muito velozes e conseguiriam, portanto, furar o sistema antimíssil norte-americano, permitiria com que a Rússia pudesse retaliar os Estados Unidos caso sofresse um primeiro ataque. A aliança histórica entre os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha, todo mundo conhece, vem desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos. E, por outro lado, hoje parece se estabelecer uma aliança entre Rússia e China, embora eles tenham as suas diferenças, inclusive na questão de fronteira. Seria automática essa aliança no caso de um evento nuclear? De um lado, os três países que eu citei, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, e do outro, China e Rússia, ou não? Existem duas lógicas, né? Vamos colocar assim. Existe a lógica das alianças que são formadas ao longo dos séculos e ao longo dos tempos, né? Talvez a aliança mais forte, a aliança bélica mais forte que tenha surgido nos últimos tempos, foi aquela que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, e ela se perpetuou ao longo dos tempos porque as alianças seguintes, embora nós não tivéssemos vivenciado nenhuma guerra de dimensões globais, elas se perpetuaram. Vejam, por exemplo, a questão do Tratado do Atlântico Norte, os países que integram o Tratado do Atlântico Norte são os países que combateram, né, com exceção da Rússia ali, combateram a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e permaneceram unidos até hoje, né? Ali, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental. Então, existe, então, duas lógicas que a gente pode discutir. Uma lógica é a lógica da aliança militar, que é essa que você colocou, que pode ser aceita, ela pode ser discutida, ela pode vigorar, inclusive, ela pode entrar em vigor. E existe uma outra lógica, Guilherme, que hoje eu digo que ela é muito forte, e o Felipe pode me ajudar nesse sentido, se ele achar adequado, que diz respeito à opinião pública mundial. Por quê? Porque de todos os tipos de armas que existem no mundo, sem dúvida nenhuma, o arsenal nuclear, a arma atômica, é a mais indesejada, é a mais criticada, é a que sofre maiores revés, maiores ataques. Então, em termos de guerra, né, existe, em qualquer conflito armado hoje no mundo, você vai sempre se deparar com duas frentes de combate. Uma, a real, física, onde as pessoas estão se matando, né, estão brigando por espaço, estão ocupando e desocupando áreas, como acontece recentemente, a gente vê pela imprensa a questão lá do Afeganistão, né? Aquelas milícias que estão retomando o país, aquelas milícias que têm envolvimento, inclusive, com terrorismo e coisas do tipo. Isso acontece. O mundo nunca deixou, desde que o mundo é mundo, nunca houve paz geral. O mundo sempre entrou em guerra. Mas isso também é outra guerra, a guerra da informação, a guerra da opinião pública. Então, eu diria para você hoje que, por conta da influência da informação, por conta dessa visão, vamos dizer assim, macabra que existe hoje em relação às armas nucleares, eu acho pouco provável de ocorrer a aliança militar, embora ela já esteja pronta. Professor Felipe, eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Essas alianças seriam, digamos, automáticas? Olha, evidentemente, automático é uma palavra complicada, mas a gente está falando, no caso da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, é sim uma aliança militar que estabelece, no artigo 5º, inclusive, do tratado, que se um dos membros da aliança for atacado,
os demais membros viriam em apoio a esse país, né? Então, no caso, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França fazem parte, né, da OTAN, a própria Alemanha, quase toda a Europa, né? Essa é uma das críticas que a Rússia fez aos Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria, o fato de os Estados Unidos não só terem mantido a OTAN, mas terem ampliado a OTAN para países próximos à fronteira russa, né, incluindo países, né, da antiga Europa do Leste, que faziam parte, né, do Pacto de Varsóvia, da aliança militar entre a União Soviética e os países da Europa Oriental. Então, sem sombra de dúvida, se há um ataque a um dos países da OTAN, os Estados Unidos e outros países membros entrariam no conflito. No caso de China e Rússia, a gente vem assistindo uma crescente aproximação entre ambos os países, né? Essa aproximação não está isenta de tensões, há tensões, mas não há dúvida que devido, né, a esse conflito geopolítico maior entre China e Estados Unidos e, ao mesmo tempo, as rusgas entre Estados Unidos e Rússia, é natural que esses dois gigantes se aproximem. Eu queria apenas, Guilherme, fazer um comentário que acho que é importante quando a gente fala de conflito nuclear, né? É que armas nucleares, elas são tão destrutivas, elas são absolutamente tão abomináveis do ponto de vista humanitário, né, que não faz nenhum sentido um país iniciar um conflito imaginando utilizar armas nucleares, porque a possibilidade, né, de uma guerra nuclear acabar destruindo esse próprio país que iniciou o conflito é muito grande. Então, há alguns autores, inclusive da área de relações internacionais, que entendem que a própria existência das armas nucleares é uma garantia de que guerra entre potências nucleares dificilmente ocorrerá, exatamente pelos custos gigantescos que um conflito nuclear vai acabar imprimindo àquele que iniciar um conflito dessa natureza. O nosso programa de hoje termina aqui. Mais uma vez, obrigado, portanto, ao professor Ângelo Faccioli, professor de Direito Penal, Legislação Especial e Processo Penal, e também a Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.